Olá, meus queridos, como estão? Estão bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Hoje é um dia importante. Nós vamos fazer a nossa avaliação de espanhol. Então, peço muita atenção de vocês em relação aos conteúdos que já foram estudados no decorrer deste bimestre, tá bom? Então, vamos lembrar o que nós já estudamos no decorrer das semanas passadas, os conteúdos que já foram estudados. Então, vocês atentos aí para as informações, certo? Nós estudamos sobre os tipos de diversiones. Temos os cometas. Miren que ustedes se acuerdan que nosotros estudiamos sobre los juegos de antiguamente. Entonces, cometa es a pipa ou o papagaio, conocido como assim em português, tá bom? Temos também os cromos, que os colecionadores utilizam muito para guardar suas figuras, seus arquivos, certo? Também temos outro conteúdo, que é o pretérito perfeito compuesto. Este conteúdo é muito importante que vocês fijem em la explicação para que vocês compreendam como vamos a utilizá-lo, certo? Miren que o pretérito perfeito compuesto. Pretérito perfeito compuesto de indicativo expressa uma ação que ocorreu em um período que chega hasta o presente, ou seja, em um tempo que todavía não ha terminado, e suele ser acompanhado de algumas expressões temporales. ¿Qué são estas expressões temporales? São estas que estão aí. Esta semana, este mês, este ano, hoy, esta tarde e etc. A formação do pretérito perfeito compuesto. A formação é presente do verbo haber mais particípio é igual à forma verbal compuesta. Para conjugar estes verbos necessitamos utilizar os pronombres personales, que são yo, tú, vos, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Verbo auxiliar haber, vamos a conjugar. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. E o verbo em particípio é um verbo que vai permanecer igual hasta final. Yo he estudiado, tú has estudiado, nosotros hemos estudiado, vosotros habéis estudiado, he estudiado, ellos, ellas y ustedes han estudiado. Miren que solamente va a cambiar el verbo auxiliar, el verbo haber, que va a cambiar de persona. El verbo en participio no, permanece el mismo. Otro ejemplo sería el verbo cantar. Yo he cantado, tú has cantado, ella, usted ha cantado, nosotros hemos cantado. Vosotros habéis cantado, ellos, ellas y ustedes han cantado. Entonces va a permanecer da mesma forma, certo? Compreenderam aí? Espero que sim. Vamos a continuar. El pretérito perfeito compuesto es, ya hablé, el verbo auxiliar conjugado más verbo principal en participio. Ejemplo, yo he hablado, has comido, ha cumplido, hemos entregado, habéis merecido, han sonreído. Ustedes verificaram aí que o verbo principal, que é o particípio, ele permanece lá na mesma estrutura, tá bom? Até o final, não vai mudar, ok? Então vamos continuar. O particípio é uma das formas não personales de verbo. Sus principales usos são en los tiempos compuesto, he estudiado. Como adjetivo, mês passado jugamos pelota. Como preposição ou conjunção, dado que, visto que, devido a. Devido à lluvia, cheguei muito tarde em casa. Formação de particípio, verbos terminados em a, verbos terminados em er e verbos terminados em ir. Estudar, estudiado.
Exemplo, eu he estudado. Leer, leído. Tu has leído. Salir, salido. Ella ha salido. Compreenderam? Está bem. Vamos agora mais adelante. Também aprendemos nas classes anteriores sobre o uso de muy e mucho. Então, vamos acordar agora como vamos a utilizá-los. O uso do muy e mucho. Aprenda a usar muy e mucho corretamente. Muy e mucho indica intensidade e frequência. Em ambos têm o mesmo significado, que é muito. Tá bom? Os dois têm o mesmo significado, que é muito. Mas como posso saber quando devo usar muy ou mucho? Vamos ver as regras. Se usa muy antes de adjetivos e advérbios, e mucho antes de substantivos e depois de verbos. Vamos lá para o exemplo A, da letra A. Adjetivo. Eres muy alto. Prueba muy fácil. Niño muy malo. E etc. Fijaram aí? Solamente vamos usar muy antes de adjetivos e advérbio. B. Também agora delante de advérbios. Estoy muy bien. Muchacho muy mal. Vive muy lejos. E etc. Agora vamos a utilizar mucho. Letra C. Verbos e sustantivos. Te quiero mucho. Él tiene mucho dinero. De adjetivo mucho mejor, mucho mejor y mucho menor. ¿Está bien? Y advérbios ahora, ¿cómo vamos a utilizar? Mucho más, mucho menos, mucho antes y mucho después. Entonces, esta es la regla básica para utilizar muy y mucho. Eu espero que vocês tenham aí conseguido acompanhar. Então, vamos continuar. El mundo não se mira, se oye, não se lê, se escucha. Então, vamos a conhecer os pronombres relativos. Os pronombres relativos se usam para unir duas cláusulas. A segunda calificando ao sujeito da primeira. E eles são que, el que, los que, la que, las que, lo que, quién, quiénes, el cual, los cuales, la cual, las cuales, lo cual, cuyo, cuyos, cuya, cuyas y dónde, ¿cierto? Vamos a continuar los ejemplos. E os pronombres relativos se refere a um nome já mencionado e se usa para evitar a repetição de substantivo, certo? Miren, se usa para referir-se a ideias, ações ou conceitos. Nunca se refere a substantivo. Tiene aproximadamente o mesmo significado que a coisa, que a acção que retoma. Exemplo, lo que necesitamos es más tiempo para comprender ese fenómeno musical. Quienes se usa solamente para referir-se a seres humanos. Exemplo, el autor de texto, quien era músico, defendía esa idea sobre formas musicales. El cual, los cuales, la cual, las cuales denotan cierta formalidad del lenguaje. Ejemplo, ese texto, el cual estamos leyendo, posee ideas controvertidas sobre el asunto. Y los pronombres cuyo, cuyos, cuyas y cuyas denotan posesión. Ejemplo, hablo de aquella música cuyo autor es una autoridad en el tema. Pronombre donde es un pronombre relativo del lugar. Se puede sustituir por en que, en el cual, en la cual, en los cuales y en las cuales y por donde. ¿Está bien? Entonces ahí podemos utilizar los pronombres relativos. El que, los que, la que y las que. Lo que, quién, quiénes, el cual, los cuales, la cual, los cuales. Cuyo, cujos, cuyas e cujos. E donde. Todos aí estão seguindo os exemplos de como podemos utilizá-los, certo? Espero que vocês tenham
conhecido aí novamente essa regra básica. Conectores usados para reformular uma ideia são explicativos, retificativos, de distanciamentos e recapitulativos. Explicativos são o sea, es decir, esto es, a saber e etc. Ratificativos, mejor dicho, mejor aún, más bien y etc. De distanciamento, em qualquer caso, em todo caso, de todos modos, de todas formas, de qualquer maneira e etc. Os recapitulativos são, em suma, em conclusão, em definitiva, em fim, al fim e a cabo, em resumo, em síntese e etc. Então, estes são os conectores utilizados. Fiquem aí para essas explicações, certo? Mirem com muita atenção e observem todo o que hemos estudado anteriormente. Também para reformular uma ideia, puedes usar as seguintes expressões: explicativos, rectificativos, de distanciamentos e recapitulativos. Nós já hemos visto, tá? O sea, es decir, esto es, a saber e etc. Retificativos, mejor dicho, mejor aún, más bien y etc. De distanciamento, em qualquer caso, de todo caso, de todos modos, de todas formas, de qualquer maneira. Recapitulativos, em suma, em conclusão, em definitiva, em fim, a fim e a cabo, em resumo e em síntese e etc. Certo? Também aprendemos sobre os instrumentos e estilos musicais. Miren que los instrumentos musicales tenemos arpa, guitarra, violín, piano, tambor, trompeta, saxofón, clarinete, batería, xilófono, platillos y maracá. Existen los instrumentos de percusión, instrumentos de cuerda e instrumentos de viento. Los de percusiones son batería, castañuelas, tambor, triángulo, platillos. Instrumentos de cuerda, guitarra, violín, piano, arpa. Y los instrumentos de viento son saxofón, tuba, flauta, trompeta, gaita, acordeón. Miren que os instrumentos de viento em português são conhecidos instrumentos de sopro, tá bom? Não esqueçam disso, por favor. E as regras de acentuação também nós hemos aprendido em las clases anteriores. Clasificação de las palabras según su tonificación. Tenemos las palabras aguda, llana o grave, esdrújula y sobresdrújula. La posición de la sílaba tónica en cada una. Aguda, última sílaba de la palabra. Ejemplo, salón y amor. Llana o grave, penúltima sílaba de la palabra. Casa, historia. Esdrújula, antepenúltima sílaba de la palabra. Clásico, fantástico. Sobresdrújula, cualquier sílaba que proceda a la antepenúltima. Mínimamente. Estes são alguns exemplos, está bem? É solamente para que vocês se acuerdem que nós já hemos estudado estes conteúdos. A acentuação, posição da sílaba tônica, aguda, lleva tilde quando termina em boca N ou S, exemplo, Peru, francês também. Llanas, não termina em boca N ou S, difícil, câncer, esdrújulas, sempre. Lleva tilde. Música y clásico. Sobre esdrújulas, siempre lleva tilde. Apágamelo ágilmente. O sea, tilde es una acentuación, tá bom? Fiquem aí nessas informações. E estes são alguns exemplos de nossas classes que já hemos estudado. Agora pido que vocês atentem para a avaliação. Leiam com muita atenção, todos os conteúdos da prova, da avaliação de vocês estão nessa explicação. Então, prestem atenção, leiam, observem e façam com muito sucesso, tá bom?